Aqui é uma questãozinha de concurso pra gente, né? Considerando as proposições simples P, Q e R, julgue os próximos itens acerca de tabelas verdade e lógica proposicional. Tá bom. A tabela verdade da proposição negativa de P ou Q, aqui o condicional R e Q, aqui ou, aí negativa de R e P, tem 8 linhas. Nossa, professor, que proposiçãozinha horrível de fazer. Ia dar um trabalhinho bem grande fazer a tabelinha verdade, mas não precisa, né? Não é isso que ele pede para fazer. Ele só está falando do número de linhas. E veja, quantas letras nós temos aqui? A letra P, a letra Q e a letra R, certo? E aí elas aparecem de novo, o Q, o não R, o P, entende? Então nós temos apenas 3 letras diferentes, 3 proposições diferentes. Então, a nossa fórmula para ver o número de linhas é 2 na N. Nesse caso aí, ó, 2 na 3, né? O N é o número de proposições simples envolvidas, né? Que vai dar 2 vezes 2 vezes 2, que significa 8 linhas. Entende? Eu não preciso fazer a tabela para saber que isso aqui vai ter 8 linhas. Então, esse item é classificado como certo. Considerando todas as possíveis valorações V ou F das proposições simples P e Q, a quantidade de valorações V na tabela verdade da proposição, olha que proposição linda. Nós vamos ter que fazer a tabela verdade dessa proposição e ver quantos valores finais V vai ocorrer, ok? Então tem que fazer isso aí. Bom, apesar dela ser uma proposição longa, né? Ela só tem 2 letras, P, ó. P e Q ou não Q, aí o condicional P ou não Q. Então só tem as letras P e Q. Então isso quer dizer que nós vamos ter 2 ao quadrado, que é 4 linhas. E o que ele quer? Ele quer que você construa a tabela inteira e lá no final, né, para essa proposição aqui, ó, lá o resultado final disso aqui tudo, ele quer saber quantas valorações V existem. Entende? Então nós temos basicamente que construir a tabela, tá? Vamos fazer? Tá aqui, ó, ficou bem estreitinho aqui, mas a gente consegue fazer sem problema. Ó, a proposição P e a Q, tá vendo? Então como é que é o nosso esquema? V, V, F, F, e agora eu vou alternando, né? V, F, V, F. Ficou estreitinho, mas dá. Aqui, ó, P e Q, a nossa querida conjunção, o E. Como é que é o negócio do E, amiguinho? V com V dá V, e V com F dá F, e F com F dá V. Só é verdadeiro se as duas forem verdadeiras, não é isso? Se tiver uma falsa, daí é falso. Então, o E é assim. Então, ó, V com V, V, V e F dá F, FV dá F e FF dá F. Isso é P e Q. Agora, a negação de Q, a negativa de Q, tá aqui, ó, não Q, né? Aí, então, você pega os valores que tem no Q, que é VF, VF, e troca eles, todos eles, né? O que era V vira F, o que era F vira V, o que era V vira F e o que era F vira V. Não é assim? Agora lá, ó. Por que eu fiz não Q? Porque tem essa sequência aqui. Aí muita gente olha para essa fórmula e fala o seguinte, peraí, como é que eu sei o que é para fazer primeiro? Será que eu faço primeiro esse ou aqui, ó, P ou Q ou não Q? Será que eu faço primeiro essa parte aqui ou primeiro o condicional daqui para cá? Pois é, o correto seria ter um parênteses ali, tá? Indicando qual operação tem que ser feita primeiro. Como essa questão não colocou, esse pessoal de concurso às vezes é meio, né, desleixado com isso, tá? Eles deveriam ter mais responsabilidade. Mas como eles não colocaram, nós vamos seguir a sequência mais lógica, que é da esquerda para a direita, né? Primeiro faz isso aqui e depois faz isso ali, entende? Mas deveria haver um parênteses, tá? Mas não foi anulada a questão, nada. Então, nem adianta, tá? Então, vamos seguir a sequência em que aparece, né? Da esquerda para a direita, que é como a gente está acostumado. Então tá, ó, legal. O não Q, a negativa de Q, né? Você tem que trocar os valores aqui. Então agora eu vou fazer essa proposição da esquerda. Eu vou fazer isso aqui, ó. Como se tivesse um colchetes aqui, ó, indicando que é para fazer isso primeiro, tá? E depois o condicional com aquilo lá. Tá? Então, ó, negativa de Q tá aqui, é para fazer P e Q ou não Q. Então é para fazer esse ou esse, entende? Esse ou esse. É para comparar essas duas aqui, ó, essa e essa, com o conectivo OU. Como é que é o negócio do OU? O OU, se tiver uma verdadeira, dá V, ou se tiver as duas verdadeiras, dá V. Só vai ser falso se ambas forem falsas, não é assim?
Então, ó, é para comparar isso com isso, analisando com o ou aqui no meio. Então, V com F dá V, F com V dá V, F com F dá F e F com V dá V. Quando é o ou, é assim que funciona. Tá, agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa segunda análise aqui, ó. P ou não Q, entende? Para depois associar com esse conectivo C e então. Então eu vou fazer esse carinha aqui agora, ó. Esse carinha aqui, ó. Tá aqui bonitinho para você, tá? Então é para comparar o P e o não Q e um conectivo ou. O P já tá aqui, é a primeira coluna, ó. P. O não Q já tá aqui, ó. Essa coluna aqui, certo? É para comparar essa com essa, tá? Deixa eu circular aqui, senão você vai confundir. É para comparar essa aqui, o P, com essa aqui, o não Q. Tá vendo? E o conectivo no meio é o ou. Como é que é o negócio do ou? Se tiver uma verdadeira, já chega para ser verdadeiro, né? Uma ou as duas. Então vamos lá, ó. Esse V com esse F dá V. Esse V com esse V dá V. Esse F com esse F, ó. F com F dá F, né? Não é assim? E esse F com esse V dá V. Comparei. Agora, para finalizar, né? Eu vou comparar isso aqui com isso aqui, e aí tem o condicional no meio, o C e então, lembra? Então é para comparar essa com essa, eu deixei as duas, ó, aqui, ó, essa e essa, ó, e o C e então no meio, tá vendo ali, ó? O C e então aqui no meio, né? Então, essa com essa, ó, tá aqui, ó, primeira completinha, a segunda completinha aqui, ó, e é o C e então. Como é que é o negócio do C e então? Vamos fazer no filho, lembra? V com F dá F, nos outros casos é tudo V. Então, ó, V com V, vamos botar em vermelho aqui, né? V com V, V. V com V, V. F com F, V. V com V, V. Deu tudo verdadeiro. Tem até um nome na lógica proposicional para isso. Quando dá tudo verdadeiro no final, é chamado de tautologia. A gente vai falar isso daqui a pouquinho já para você, tá? A tautologia, a contradição e a contingência. As três situações possíveis. Já vamos chegar lá. Mas o fato é que ele pede o número de valorações V na tabela final, né? Nessa proposição aqui. E eu tenho 1, 2, 3, 4 valorações V. Então a resposta final para a questão vai ficar tudo meio escrito por cima, tudo bem? Faz parte, né? A resposta final da questão é a alternativa D aqui, ó. 4, tá? Então, podemos marcar aqui bonitinho para você. A alternativa D é a correta. 4 valorações V. Agora vamos aprender o que é uma tautologia, o que é uma contradição e o que é uma contingência. Várias questões assim de concurso fazem esse tipo de pergunta. Então você tem que conhecer exatamente do que se trata cada uma dessas palavras que você está vendo aqui, tá? Então vamos imaginar o seguinte, ó. Uma proposição composta, imaginou a proposição composta? É quando tem um conectivo, né? O ou, o eu, sei então e tal, né? Aquilo que a gente já vem estudando. Então, uma proposição composta pode ser classificada em... Olha como é simples entender o conceito. Tautologia. Sabe a tabela verdade que a gente vem fazendo até agora? Que a gente aprendeu a fazer e tal? Então, lá no final da tabela verdade tem o resultado. V, 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 F, 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 lembra? Então, uma proposição composta pode ser classificada em tautologia quando todas as valorações finais da tabela verdade forem V. Quando lá no final, a última coluna, né, que representa a proposição final, quando der tudo verdadeiro, todas elas têm que ser verdadeiras, não pode ter nenhuma falsa, todas verdadeiras, aí nós vamos ter uma tautologia, tá? Agora, olha só. Contradição é o segundo caso, quando todas as valorações finais da tabela verdade forem F. Tudo falso. Lá no final você terminou a tabela, a última colunazinha deu F, 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 tudo F, nenhum V. Aí nós temos uma contradição. Contingência, quando as valorações finais da tabela verdade apresentarem resultados V e também F. Se tiver V misturado com F, aí é contingência. Olha só, se tiver 7 verdadeiros e um falso, por exemplo, já é contingência. Não importa quantos de cada, entende? Se tiver V e também tiver F, um que seja, né? Só um V ou só um F já é suficiente, né? Para ser uma contingência, ok?
todos verdadeiros, absolutamente todos, aí é tautologia. Absolutamente todos falsos, aí é contradição. Tem misturado V e F, né? Tem pelo menos um de cada tipo, contingência. Basicamente isso, é bem fácil de entender, tá? Inclusive nós vamos fazer uma série de exemplos, porque isso aqui cai pra caramba, tá? Tem que estar muito ligado aqui. Do ponto de vista lógico, a proposição negação de A ou B, C e somente C caracteriza, pois temos aqui uma proposição composta formada por três proposições simples, A, B e C. Como nós temos três letras, né, a fórmula vai ser 2 na N, aqui no caso 2 na 3, que vai gerar 8 linhas na tabela verdade. Pois então o que acontece? Se todas as valorações finais forem V, vai ser uma tautologia. Se for tudo F no fim, vai ser uma contradição. E se tiver V e também F, vai ser uma contingência. Equivalência, eu não ensinei ainda, vou ensinar depois, mas não tem possibilidade de ser uma equivalência, que depois a gente vai ver que equivalência tem a ver com duas proposições diferentes, tem que associar elas e tal. Depois a gente vai estudar isso, tá? E silogismo também não tem possibilidade de ser. Ou é a tautologia, ou é a contingência, ou é a contradição. O que nós vamos ter que fazer então? A tabela verdade, para ver os valores finais que vão ocorrer. Certo, amiguinho? É bem fácil de fazer isso aí, fica tranquilo, tá? Temos aqui dois conectivos, o OU e o C e somente C, né? Temos que lembrar os valores verdade deles, tá? Vamos lá? Ó, tá aqui o A, o B e o C. O A ou B, a negação de A ou B. E eu coloquei o C de novo para poder associar com o C e somente C aqui, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente aprendeu? Ó, quando tem três proposições, a primeira delas você coloca 4 verdades, né? E 4 falsidades aqui, 4F. Certo? A segunda você vai alternando de duas em duas. VVFF. VVFF. Para não confundir, né? E a terceira vai alternando de uma em uma. VFVFVFVF. Dessa forma você tem todas as possibilidades existentes. Como é que é o negócio do OU? O OU é falso quando ambas forem falsas. Só nesse caso. Nos outros casos é verdadeiro. Então, o negócio do OU é A ou B, para comparar A e B. Ó. V com V dá V, V com V dá V, V com F dá V, V com F dá V, F com V dá V, F com V dá V, F com F dá F e F com F dá F. Certo? Lembra desse negócio? Tá, como é que é o esquema da negação? A negação diz o seguinte: se uma proposição é verdadeira, a sua negação é falsa, não é verdade? Então aqui, ó, é a negação de A ou B, conforme está aqui em cima. Então eu tenho que pegar esse A ou B e trocar todos os valores verdade que tem aqui. Então como é que fica essa troca? O que era V vira F, o que era V vira F, ó. V vira F, o V vira F, o V vira F, o V vira F, o F vira V e o F vira V. Certo? Tá aí a negação. Eu reescrevi o C aqui, ó, para poder associar isso com o C. E o conectivo C e somente C. Tem que lembrar o que significa o C e somente C, tá? Os valores verdades dele. Então eu vou reescrever assim, ó. VF, 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 VF. Tá aqui, ó. Vamos lá. VF, 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 VF. Aí é o seguinte. O C e somente C, vai ser verdadeiro quando for V com V ou quando for F com F. Nos outros casos, ele é falso, tá? Então, V com V dá V e F com F dá V. O C e somente C é assim. Então, vamos ver o que vai acontecer? Ó, F com V, F. F com F, V. Não precisa mais nem continuar. Já deu um F, já deu um V, tá vendo? Já deu valores misturados. Então, a gente já sabe que é uma contingência. Não precisa nem terminar. Mas vamos terminar, não custa nada. Ó, F com V dá F, F com F dá V. F com V dá F, F com F dá V. V com V dá V e V com F dá F. Certo? Então ele é verdadeiro nos casos em que os dois são iguais, ó. Pode ver. E ele é falso quando tem um F e um V ou um V e um F. É isso que a gente encontrou. Como a gente encontrou valores finais F e também V, então é uma contingência. Se nós voltarmos, vai ficar meio bagunçado aqui, mas tudo bem. Se nós voltarmos para a questão, a alternativa correta é a alternativa D, que fala contingência, tá? Do ponto de vista lógico, a proposição, ó, P condicional que ou não que, caracteriza
Então vamos ver, né? Vamos fazer a tabela verdade dela para ver se é uma tautologia, uma contingência ou uma contradição, que são as três possibilidades aqui que se enquadram no enunciado, né? Como eu falei, silogismo e equivalência, aqui não vai ter como ser isso aí, tá? Isso a gente vai ver mais adiante o que significa, beleza? Então vamos lá, fazendo a tabelinha aqui, ó. São duas proposições, duas letras, a letra P e a letra Q. Por isso, o número de linhas da nossa tabela, ó, o 2 na N, que é a nossa fórmula, né? Aqui vai ser 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que é 4. Então, 4 linhas, não é verdade? Então, vamos lá. Como é que a gente começa isso sempre? A gente começa a primeira proposição, que eu botei o P, com VVFF, né? Quando são duas é assim. E aqui vai alternando. VF, VF, não é verdade? Então, agora, como é que é o negócio do condicional? O negócio ali desse conectivo. A gente aprendeu, ó, vamos fazer um filho, lembra? Ó, V com F dá F, ó. Vamos fazer um filho, V com F dá F. V com V dá V, F com V dá V e F com F dá V, não é verdade? Então, funciona assim a questão do condicional. Aqui, ó, aparece a negativa de quê, né? A negação de quê? Lembra que nós temos que trocar os valores, né? Ó o que é? VF, VF. Como é que fica a negação dele? Fica FV, FV, não é? Agora, ele faz, ó, P condicional que ou não que. Então, é para associar com o conectivo ou essa coluna aqui e essa coluna aqui, ó. O não que e o condicional de P e Q. Tá aqui, ó. É para associar com o conectivo ou essa com essa. Como é que é o negócio do ou? O ou é assim, ó, ele só vai ser falso se ambos forem falsos, né? Então é aqui, ó, V com F dá V, F com V dá V, V com F dá V e V com V dá V. Chegamos em todos os valores finais V. Quando todas as valorações finais são V, o que é? É uma tautologia. Lembra disso? Então, voltando aqui à nossa questão, fica meio bagunçadinho aqui, mas dá para ver, ó. A alternativa correta é a alternativa B, tautologia. Do ponto de vista lógico, a proposição, aqui ó, P, C somente C, Q, aqui a conjunção, o E, né? E aqui a disjunção exclusiva, ou P ou Q. É assim que a gente lê, né? Caracteriza, então temos aqui 1, 2, 3 conectivos, certo? Então nós temos que fazer a tabela verdade para ver o que é isso, né? Então vamos direto para esse passo aí. Lembrando que tem duas letras, letra P e letra Q. Isso quer dizer que são duas proposições simples associadas, né? Gerando essa proposição composta. Então se tem duas letras, 2 ao quadrado, 4 linhas, não é? Que nem a gente já viu várias vezes. Vamos para a nossa formulazinha. Como é que a gente começa? O P, lembra? V, V, F, F. Quando são 4 linhas é assim que fica. O Q? Aí eu vou alternando. VF, V e F. Não é verdade? Como é que é o negócio do bicondicional, né? C e somente C. O bicondicional dá verdadeiro quando os dois valores são iguais. Tipo, V com V dá V. E F com F dá V. E nos outros casos dá F, né? Então tá aqui o bicondicional para você. Ó, V com V dá V. V com F dá F. F com V dá F e F com F dá V. Essa é a questão do bicondicional. Como é que é o negócio da disjunção exclusiva? Ou uma coisa ou outra. Lembra? As duas não. Então é exatamente invertido, né? Em relação a esse aqui, ó. No ou, V com V dá F e F com F dá F, né? Aí V com F dá V e F com V dá V. Então, como é que fica, ó? V com V dá F, V com F dá V. F com V dá V e F com F dá F. Não era assim que a gente aprendeu? Pois é, a disjunção exclusiva é desse jeito, né? Agora sim, ó, essas duas proposições, essa aqui e essa aqui, estão ligadas aqui no meio pelo E, né? Pela conjunção. Como é que é o negócio do E? O E, para ser verdadeiro, ambas têm que ser verdadeiras, não é verdade? Então, o que vai acontecer agora, ó? V e F dá F. FV dá F, FV dá F e V e F dá F. Todas os valores lógicos finais são F. O que acontece quando é tudo F no fim das contas? Temos uma
contradição. A alternativa correta é a alternativa E, contradição.